haver confusão. Esta é a igreja da cruz. Onde é que está a derramar a misericórdia. Afinal de contas, o teu código é estrito santidade. Quando nós não estamos a conseguir, você nos faz conseguir no fim. Você se levanta a última pessoa. Depois de gatinhar. Nós não temos a força. Nós não estamos a conseguir a santidade. Mas tu és compaixão. Tu és amor. O teu amor está a substituir em cada dia. Vem para consolar pessoas. É na loucura da pregação. Para você nos salvar. Para você nos curar. Como aqui é estrita santidade. Se você nos procurar, não verá um santo. Mas nos vê através do sangue de Cristo Jesus. Porque o perdão está ao teu lado. Dedicamos o servo, o pregador nas tuas santas mãos. Que a ombra do Todo-Poderoso possa lhe cobrir. Possa transmitir assim diz o termo. Para que o coração seja salvo. Todos aqueles que estão perturbados, agitados, que possam receber a paz no caminho da palavra. Porque é um dia do encontro. Nós acreditamos que tu estás cá e te plantamos aqui. O Espírito Santo possa nos dirigir. A oração cresça da fé. É isto que é tudo. Esteja presente aqui. Em nome de Jesus Cristo. Que é o Senhor. É o nosso Salvador. Amém. Levanta-te, você que se encontra sentado. Levanta-te. Ça va? Ok. Estamos todos bem, cara. Quando vamos chamar Papa Nabiso, o nosso pai, apôtre, o apóstolo, cordon, a l'église, a ligue, para plantar as igrejas, reverendo, o reverendo, pastor, o pastor, reverendo Sumbula, me alegrei bastante porque Deus opera com as pessoas. Eu fiz 1 ano ou 2 anos, não sei. Se Deus permitiu, eu te trouxe conselho. Eu não sei se verei mais aqui, mas você guarda esse conselho. Eu não tenho intenção de pregar, mas eu vou te aconselhar. E o conselho está na carta de Amos, capítulo 6, no primeiro versículo. Amos, capítulo 6, no primeiro versículo. Que estão a escrever. Pode escrever mais a carta de Tiago. Chapitre 4. Capítulo 4. Verset 9. No versículo 9. Voltemos a repetir. Amos chapitre 6, verset 1. Amos capítulo 6, versículo 1. Jacques chapitre 4, verset 9. Tiago, capítulo 4, versículo 9. Vamos ler em português, francês. Portugais. Outra pessoa vai preparar para fazer a leitura em português. Conseil à l'objet. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. À ces grands de la première des nations auprès desquels va la maison d'Israël. On dit Amen à la parole de Dieu. Amen. Portugais. Português.
Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Palavra de Deus. Na lingala mawa na bino batu nyonso oyo bokanisaka ete bofandi kimia na Sion to na ngomba ya Samari. Batu ya Israel bazali kotia mitema epai na bino. Bamonaka bino lokola batu ya malamu. Pe bakanisaka ete Israel ezali ekolo ya liboso na kati ya mokili mobimba. Loba na Nzambe. Amen. Jacques. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. O Tiago, entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troca o riso por lamento e alegria por tristeza. Palavra de Deus. Giovanni. Sentemos. Hoje é um dia de muitos serviços. Diga somente uma frase, uma palavra a Deus. Basta para ti. Eu procurei porque o que eu vou levar eu já não conheço aquela igreja. Deus me deu uma mensagem. Esta mensagem. E eu acho que ontem falaram sobre aquilo. Sur quoi? Sobre o quê? Sur la tranquillité. Sobre a tranquilidade. La tranquillité. A tranquilidade. Porque malheur à ceux qui vivent tranquilles. Aqueles que vivem tranquilos. Em Sião. Et en sécurité. E em segurança. En Samarie. Em Samaria. Aqui Amos. Parmi les prophètes mineurs. Ele é dentro dos profetas menores. E ele escreveu nos anos 755. Ele escreveu essa. E quando Sião na fase da prosperidade. Entraram numa fase da prosperidade. Vocês sabem quando a cidade entra na prosperidade, as pessoas comem e bebem. Às vezes não pensam mais que sofrimento pode surgir. Eles estão tranquilos porque há prosperidade. Em Samaria também. E as duas coisas vão as pessoas estavam na segurança muito bom. Mas Deus mandou Amos. Vai dar essa mensagem. Todas as pessoas que vivem em Sião, os que estão também em Samaria. O que é Sião? Sião era um lugar e que foi construído uma cidade de Davi. Aonde que havia a arca da aliança. Quando ele viu, Deus se manifestava. Curar, libertar as pessoas ou lhes punir. Donc, o arca de Deus estava naquela cidade. Em Samaria também era uma cidade em cima do monte. Foi construído aonde Acabe que construiu uma casa. Quer dizer, no sítio de andar era de costa de marfim. Você vê os marfim como é que era. Se você ver, vai ver que não, essa cidade é uma marbre. Quer dizer, aquela chão bruto o chão bruto dele quer dizer, é costas de marfim. Aí quando casou a sua mulher Isabel, primeira mulher no mundo que fez maquiagem, aquela mulher, quando ele veio, porque o seu pai era rei em Tiro, ele trouxe umas coisas, construíram a cidade.
Não tinha como sair. Mas na história, après a succession do roi, depois da sucessão dos reis, quando Salomão a décidé, ele decidiu de construir um templo em Jerusalém. Então construiu um templo, Arche de l'Alliance, quer dizer Arca da Aliança, que era a presença de Deus, força de Israel, era a força de Israel. Tem que sair em Sião para levar em Jerusalém. Porque nos judeus só havia um templo. Outro lugar que andavam a orar é chamado sinagoga. Quer dizer a glória. Então a cidade de glória de Sião, em Jerusalém. Mas as pessoas estão se alegrando quando estão vendo a costa de casas bonitas. Mesmo as mulheres estão andando muito bem, eles estão numa cidade impossível. Estavam tranquilos. Você está vendo Samaria? Quem é que vai entrar em Samaria? Que eles estão calmos. Disseram que nessas pessoas estão vivendo em Sião, estão tranquilos. Quer dizer que quando a glória, a coisa que dá vitória, et c'est pourquoi é por isso la prêtre Eli, a pessoa como Eli, quando tiraram a Arca da Aliança, ele diretamente caiu. Disse, oh, a glória acabou. Os filisteus quando atacaram Israel, a primeira coisa que estavam indo é a arca. Conseguiram levaram o seu poder. Fez que o seu Deus, que é chamado Dagon, não resistiu. Quando pegaram aqui na presença de Deus, levaram a casa de Dagon, ficaram os dois, Deus desceu, e você olha, nós seguimos se encontrar com Deus forte. Ele era poderoso, mas não era todo poderoso. De manhã, encontraram Dagon, já caiu, o rosto dele está ajoelhado diante. Mas aquela coisa é a mesma coisa com os discípulos. Estão andando com Jesus, estão no templo, não estão vendo aquele templo. Eles estão no estrado. Senhor, esse templo de Jesus esse templo que estão não tem nada, mas tem um templo. Ele caiu em 3 dias. Mais les disciples ne voyaient pas. Mas os discípulos não entenderam. Qu'ils avaient un temple là. Eles têm um templo que Deus rebateu. Não rebateu com os blocos, cimento, acácia, mas rebateu com sangue. Est-ce que tout le monde a son Amém. Quelques minutes seulement. Somente um pouquinho de minuto aqui. Tranquilité, Zane. O que é tranquilidade? Diccionnaire Alobi. Dicionário está dizendo. Tranquilo. Alguém que é tranquilo. Calmo. Quer dizer alguém que está aí calmo. Calmo. Está aí calmo. Tranquilité. A tranquilidade. Calme. Está calmo. Sem barulho. Inquiétude. Quer dizer alguém que não tem inquietude. Sans agitação. Quer dizer não agitações. Tranquilidade. Sans agitação. Sem agitação. Calmo. Pausado, calmo. Pas de bruit. Quer dizer não há barulho. Sans inquiétude. Quer dizer não há nem inquietude. Vous êtes inquiété? Alguém que é inquieto. Está satisfait. Está insatisfeito. Vous êtes inquiétude. Alguém que não é inquieto. Está Quer dizer satisfait. está Mais c'est satisfeito. pourquoi ça m'a gueulé. Ele não está fazendo barulho. Ele não pode se perturbar. Ele não pode se preocupar. La tranquillité. A tranquilidade Ezali kozanga kosala nini? é falta de fazer o esforço. Est-ce que tout le monde a son moko? Será que alguém está vendo alguma coisa?
É o quê? Tranquilité. A tranquilidade. É igual a posição, meu velho. E pode ter a tranquilidade positiva e a tranquilidade negativa. E a tranquilidade negativa. Tranquilidade positiva, Zani. Tranquilidade positiva é que você sentou nas palavras de Deus. Dizendo aqui agora estou tranquilo. Eles vão pensar valer, eles vão pensar aí oportunidade da cocota da eternidade na vanda. Então no lugar que está me dando valor, que está me dando. Mas tranquilidade hoje. Mas esta tranquilidade. Estão a falar aqui. Não é no bom sentido. Como é que o homem pode ser tranquilo? Aonde que não há glória? Aonde que não há Deus? Por enquanto que eles sabiam e jamais podem fazer 10 anos e sem lhes o que os protege já não está aí. Quer dizer, as pessoas estão expostas. Amém. Eu quero me referir aqui. Não sei, as pessoas que vieram novos. Você que vieste aqui. Você ainda não pergunta aquele que vai perder um bom tempo. Você é aquele que estão a falar. Eu estou a vos aconselhar. Eu não quero pregar. Qual é o conselho que é? Só que eu que definição. Se vocês ouviram bem a definição, significação e a penhel. Significação profética ou pensa. Significação chaque igreja liga. Cada igreja da liga tem nome. Igreja olha. Esta igreja. Vocês não sabem. Igreja nini é tranquilidade. Essa igreja da tranquilidade. A igreja da tranquilidade. Essa igreja não é da tranquilidade. É a igreja da cruz. Só que é a cruz. Sem cruz. A igreja da cruz. A igreja da cruz. Cruz igual souffrance. Cruz igual ou sofrimento. Cruz igual repos. Ou cruz é sofrimento. Não. A cruz é igual repos. Parce que souffrance. Porque sofrimento. Jesus já recebeu. Sterilité azul. Maladie azul. Está sofrendo. Você que está olhando da cruz, você que está embaixo da cruz, beneficiante você beneficia o sofrimento da pessoa que está aí. Amém. Mas será? Nós todos os que estamos aqui sentados. Vocês sabem por que estão aqui? Se eu começar a contar outro que entraram na graça de Deus, outro está na grande visão, outros saíram no 30. Se vieram aqui, vieram com o objetivo. Aqui, grande número das pessoas que estão aqui são doentes. Tem problemas. Mas como você é tranquilo? Mas como é que vocês são tranquilos? Ninguém está se movimentando. Nós todos sentados. Como já entramos na igreja da cruz. Quer dizer, solução é Ele próprio Deus é quem sabe. Ouça. Alguém que é tranquilo. Você nunca terá solução nenhum dia. Hoje orei. Eu não conheço mais Penheiro. Senhor, mostra-me o Penheiro está como. Deus já mostrou. Uma igreja. Uma mulher que está dirigindo. Meteram um registro. Todo mundo está ali dentro daquele registro. Ei, será que é uma igreja boa que está aí? Quer dizer, quer dizer, se Deus conhece cada um, conhece o mas mostraram o seguinte: essas pessoas saíram em outras igrejas. Aí estavam subdisciplinadas. Estavam em a maioria são. Quando chegaram naquela mulher, na igreja da mulher, estavam continuando sempre em subdisciplina. Aquilo é tipo de essa toda a multidão estão em subdisciplina. De manhã, perguntei a mãe. Nunca me falou nada. Disse não. Aquela mensagem que Deus te deu para escrever estrita. Santidade. Eu não sei.
Quer dizer o quê? Se tu chegar aqui, você é amaldiçoado, você não nasce, não casa, você nunca melhorou, você está em subdisciplina. Porque a outra subdisciplina é Deus que coloca, vai te fazer sentar. Quando vai te fazer sentar, se você não sabe, você está aí tranquilo, não está se preocupando em nada, não está se inquietar em nada. Você sempre será assim. Amém. C'est-à-dire, esta igreja, se tu vier aqui, para que o seu problema acabe, segundo a explicação da mamãe, você deve bem se comportar. Tem que andar na sua malheureusement, infelizmente, nessa igreja, não estão a se preocupar em nada. Como estão ali? Profeta se é que foi construído, era a morada dos profetas e sacerdotes. La présence de Maman Florence, a presença da mamãe Florence, não há salvação. Não há salvação. A sua salvação anda segundo a santidade. Mas como mesmo nós estamos a ouvir, sentaste aqui, e daqui nada vai completar 3 anos. Nada. Preocupação? Não há preocupação. Estás aqui. Não estás a casar. Preocupação? Nada. Preocupação? Nada. Estás aqui. Você que veio aqui. Para você ir hoje é tranquilo. Estás aí tranquilo. Est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que eu posso compreender? Por que Deus está a pedir as pessoas a orar? Em vez de fazer uma coisa, quer dizer o homem, pela sua situação, ele tem 5% para fazer para ele melhorar. Tudo não vai depender de Deus. Amém. Eu estava no mundo. Se Deus fizer cair maná, você não abre a boca para que maná entre. Mesmo se ninguém conta na boca. Abre a boca. Quem é que está aqui? Que veio aqui? Que não trouxe problema. Quem que está aqui? Que está se preocupando pela sua situação. Quem? Malheureusement. Infelizmente, do jeito que eu vim, eu ouvi, alguém estava perguntando, comment se peut-il que como é que foi? As pessoas que viram estão abrindo, estão tendo soluções dos problemas, mas nós os antigos não tem problema. Aquilo não é pergunta para perguntar. Não está dependendo da mamãe. Está dependendo em Lucas 18. Esta mulher que tem um problema, não tinha ninguém chaque jour. E cada dia, mesmo aquele insensible. Era insensível. Ele não ouça ninguém. Aquela mulher sempre ia perturbada. Vous êtes pausado Como é que vocês estão pausados? Estão ali sentados. A glória já não há. Você é um cuidado da família. Quando está aqui a esperança está em ti. Você não trabalha. Você tinha capital, você não tem. Você mandava dinheiro, já não envia. Estás aí pausado. Tudo na cabeça do Lourenço. Só que João Lourenço alongou. Se o João Lourenço sair do poder, presidente Mussusu aí. Haverá mais outro presidente. Será que vai mudar algo? Você sabe. Quando vem a igreja da igreja, é a igreja da cidade. Quer dizer, quando você basta sua entrada. Quer dizer, que não dá nada, que não gasta casa, que não tem dinheiro, vai adquirir dinheiro. Se tu não adquirir, depois de 1 ano, quer dizer, você vai ser desencorajado. Se você se desencorajar, essa igreja da cruz vai chamá-lo a igreja sem a profetisa. Eu não vi nada. Eu ando contribuindo muito dinheiro, mas não vi nada. Afinal, o problema é que aconteceu. Sabe? Aonde que a glória é muito forte, aonde também a negligência é desconsideração. Se
aussi. Attention. Cuidado. Parce que, Balobi, Bino, Israël. Só Israel. Mas tu não se faz como se Israël, Jerusalém. Todo mundo pensava que Jerusalém quer dizer uma cidade da referência. Esse cara é Grand Bazar. Aonde que a Grand Bazar? Porque ele botar a vir no Mussusso. Olha, ele deu ver outra cidade. Considerer. Então se considerar menine grandes. Do jeito que se transformaram. Ela quis ser. Quer dizer, na Liga Mobile. Em toda a liga. Só temos uma profecia. Aonde que nós estamos? Mas por quê? Até hoje já estás a completar 2 anos. É só o terceiro ano, às vezes é 4, às vezes 6 meses. Não há mudança. Será que é problema da profecia? É problema de Deus? O problema é o teu problema. Peniel. Passar no nível. Estão chegando no nível com esse Deus que nós temos. Na passada hoje, nós temos. 2 pessoas, 3 pessoas para levar na latinha. 2, 3 pessoas não se falam. A pessoa que vai ouvir, possa dar a recitação. Se falar, vamos fazer a recitação. Você também está a fazer a recitação. Você tem um motivo, você está a essa maldição, está a fazer o quê? Na Peniel. Aqui na Peniel. Aqui os filhos estão se prostituindo entre eles. Falta de respeito. Aqui não falta do respeito. Muito mais vão considerar. Alguém que está considerando. Mamãe na Bino, pastor na Bino, a sua pastora que está aí. Bino, mas você que não vai Bino na Bino. Vocês estão se prostituindo entre vocês. E agora outras pessoas vão fazer o quê? Será que vai melhorar? Se você não melhorar, estás a considerar Deus como o quê? Será que essas coisas é atual no Peniel? É a atualidade. Amém. Amém. Você está tranquilo? Estão tranquilos. Estamos tranquilos. Quando vocês estão tranquilos, quer dizer, Deus também vai estar aí pausado. A Bíblia diz: se mon peuple sur qui est ton nom, se o meu povo apostar o meu nome, se humilhar e me cherche, procurar, eu vou responder. Eu nunca vi 5 e 6 aqui embaixo de árvore. Jesus está aqui. Eu nunca vi filho da Peniel pegar no muro ali dizendo: Deus tem um problema. Irmão, se você tem problema, você não está se preocupar pelo seu problema. As pessoas vão aparecer e vão te ajudar. Aquilo já vai ver, não vai depender somente de Deus. Estás a esquecer? A idade está avançando. Estás a esquecer? Os pastores podem sair daqui. A mulher que você está com ele é a mulher casada. Se eu ir na Europa, também vou levar. Vai seguir. É verdade. Qual é as coisas que está a fazer? Que a pessoa fica tranquila. Primeira coisa, falta de saber. Você se esqueceu. Você se esqueceu quando você entra. Vão te dar mensagem. Aqui tem muitos filhos. Cada um de nós tem uma mensagem. Se não é da profetisa, do júbilo. Se não é júbilo, você próprio viu. Estás a fazer o quê? Se esqueceu. Só que malado morre mesmo sangue. E quando um doente se esquece, a sua doença vai demorar. Quando demorar, ele vai lhe matar. Segunda coisa, os interesses. Aonde os interesses que encontram em Sião. Alguém vê os interesses em Sião. É uma cidade boa, água à vontade, comer à vontade. Nós estamos muito bem. A economia está muito bem. Você está preocupado no problema do templo por quê? Quando você 200 mil, 500 mil, você tem seu dinheiro, o teu marido está para cuidar bem, está aí lá tranquilo. Mas saiba, haverá um dia, aquele marido vai embora, aquele vai embora. Problema que você tem. Il y a des problèmes que vous avez ici. Há problema que nós temos cá.
Dinheiro não pode resolver. Só que ali prière Se não orações. Basta a prière para eu ter. Para não orar para Deus não dá fórmula. Você ficará sempre do mesmo jeito. Mas foi uma crise de consciência. Mas tem que ter um teste de consciência. Vou sentar que estou sentado. Eu estou prostituindo. Me enfeitiçar. É o consumo. Essa é a consumação, não de Deus. Aonde que eu peguei? Eu peguei no Kimbandeiro. A minha vida eu tenho semente da bruxaria. Essa pessoa, ele vai bater cabeça. Ele vai perturbar pastor. Vai ir ali no ar. Olha aquele nosso major. Só que ele não como é a come. Se hoje está assim do jeito que está, ele não está tranquilo. Ele não estava tranquilo. Ele disse, eu sou pastor. E agora está na mulher. Situação, libera e bebe. Uma senhora na Europa, toca a situação está ali subiente. Nada, e foi no Kanzambe. Está com o Kanzambe, as vir reposto facilmente. Ele adquiriu, não adquiriu. Aquele vai decorager ele sus. Foi ele disse. Ninguém ia aplaudir. Não, na montanha, diz a não, sai do monte até o vento se fosse você já mesmo linda olha vandi wana esse irmão tá aí abana seanzete embaixo de bicho é bani kolobela aí bicho começou a falar aí mas como é que você não é consciente do seu problema? Pourquoi tu ne vois pas le temps? Como é que você não vê o tempo? Nós somos uma oportunidade. Por que você não aproveita as oportunidades? Combien bidon é uma fruta para continuar? Quantos litros de azeite que vão colocar na sua cabeça? Tá lá. Olha, Penelo. Tá vendo essa igreja Penelo? Eu não moro onde nem você não vê o jeito que está assim. Em poucos meses. Penelo usa a estrutura Penelo vai ter uma estrutura naquele tempo. Quando agora vão tirar daqui. E agora vamos melhorar. Deus te abençoe. Um pequeno que fizeram coisa que as igrejas e quando quer dizer haverá muita gente. Quando as pessoas virão. Maintenant le pasteur n'aura pas beaucoup de temps pour le problème. E agora os pastores não terão mais muito tempo para o seu problema. Je vous dis, a situação é linda. E a situação é que as situações não estão bem. Problema sujo. Ou você já vai chegar no nível esse problema. Esse vai ficar somente para Deus. Como é que vocês não estão preocupados? Por que estamos tranquilos no pecado? Você que é bruxo. Você que é bruxo. Estás aí pausado. Aí vai me perguntar, vamos fazer o quê? Tudo depende de Deus. Deus tudo não depende de Deus. Ana, que não há problema com eu. Ana tinha problema com você. Estavam lhe zombando. Me coloquei. E os dias já estavam passados. Quando foi no templo, não tinha a ver na sacrificação. Não tinha a ver. A Vandi, ela sentou, a Bandi começou a chorar. Até depois que até chegou no ponto, as palavras. Tiago disse: vou changer. Olha, transforma. Você diz o teu não chore. Você não nasce, mas estás aí pausado. Você tem roupa, tem suas coisas. Eu não estou querendo roupa, faço que ele você vai na roupa como já tem 150, mas estás aí contente. Um pai de família. Um pai da família. Você está na 100 mil kwanza até para sustentar a banda. Não tem nem 100 mil kwanza para sustentar os seus filhos. Mensagens não. Mas mensagem tem. Como é que você não está casado? Deus te falou que já não os homens não acabam, você ainda tem problema. Se você não está se preocupando pelo seu puxou Elia, même si on l'a pas compris, mesmo que não lhe entendiam, essa mulher, essa tua bebedice, essa é só uma mulher aflita, amargurada. E agora vamos fazer o quê? Tem aqui gente, mesmo fazer sair dinheiro, te dá transporte, vai procurar Deus. Outra coisa mais, é falta de atenção.
Jó disse. Zamalovaka. Deus fala. Tanto de maneira. Às vezes de outra maneira. Mas a coisa que também falta não tem uma atenção pelo seu problema. Aquela pessoa que perguntou mamãe, ele refletiu bem. As pessoas que estão ouvindo novo, as pessoas que estão ouvindo novo estão agitando. Vai dormir ali, vai pegar no mundo. Não, já é um problema. Quem que aqui não tem problema? Nada já que ela pôr problema. Quem veio aqui pelo um problema? Quem que veio aqui dizer uma mensagem ou tem um problema que ele veio seguir aqui? Estou a perguntar. Quem que está aqui na igreja que vem porque ele fala que o seu problema não é dinheiro, mas é espiritual. Mas vocês todos quais são os esforços que estão fazendo? Quando subiu no monte, eu quero ganhar monte. Você sobe no monte sexta-feira para ti. Sexta-feira para todos nós. Quem é que Deus vai te ver embaixo da árvore somente tipo Ana, sozinho? Como é que o homem pode sair nessas coisas? Jeremias capítulo 15, versículo 18. Jeremias 15, 16 até 18. Como pode fazer para sair na tranquilidade da insensibilidade? Ou da... Tem que sair porque não é uma coisa valiosa. Quando você ficará tranquilo, em vez de chorar, você está suando. Em vez de se entristecer, você tem alegria. Nada mudará. Será que estou pregando para dar conselho? É pelo nosso bem. Como tipo somos. Estamos aqui. Está vendo essa cidade? Muita gente que vieram nesse país para procurar. Não é? Quando você chegou no Tali, como estás a conseguir beber e vai esquecer que tens família. Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15, versículo 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'en est pas su? Português. Jeremias 15, 16 até 18. Por que permanente a minha dor e a minha ferida é grave, incurável? Porque te tornaste para mim como um raio seco, cujos manancias falham. Palavra de Deus. Por que a minha ferida agora não sará? Essa ferida sempre está da dor. Esse tipo de pessoa. Ele quer sair na tranquilidade. Ele quer sair na situação. Ele quer que a ferida acabe. A primeira de coisa. Tem que ter um peso de consciência. Daqui a nada vamos entrar no júbilo. Vamos dar outra mensagem. Aqueles mensagens que fez chorar no júbilo antigo, faz apagar. Cuidado. Era aí de consciência. Olha, estou aqui na eu vim para pegar a boca. Quando que eu não estou nascendo, enquanto que não estou dinheiro, enquanto que se os maridos da noite eu não posso permanecer tranquilo. Você tem que ter um peso de consciência. A segunda coisa, devemos ser preocupados.
Preocupação é agitação, tem? Preocupação não agitação. Micoloio. Esses dias. Estou lá não. Conversamos com a mamãe. Você ali 50 anos andando. Fizemos 50 anos. Nós estávamos a arrendar. Nós decidimos. Devemos ter uma casa nossa. Fizemos o quê? Mamãe? Mamãe? A preocupação é a mulher. Pega a preocupação de alimentação. Não me preocupar com essa ali. Eu vou se preocupar para construir. Como você preocupé? Como eu estava preocupado. Só que na bom dele. Senhora. Mas eu me inquietei. Eu não estou preocupé. Mas estou preocupado. Preocupação? A preocupação. Mas ali logo lá, o objetivo logo lá tem. É um objetivo que eu quero atingir. Só que nós 50 mil. Se eu pegar 50 mil. Como você preocupé? Como eu preocupado. Não é louco moco. Numa coisa. Vida olha com fute lá hoje. Essa vida. Na linha agora de arrendar, eu não quero. Na coçada. O que é que eu vou fazer? Cheio de disciplina. Eu tenho uma disciplina. É como olhar catato. Eu vou começar a comer catato. Agora nós vamos lá na gente. Agora não estou a dormir bem. Ai. Ela é biente. La catato. Ela é biente. Ela me liga zoso parce que ele olha isso tem bom. Eu me liga zoso porque não tenho nada. Dinheiro que eu tinha comprei já. Não sofrer. Vou sofrer. Mas essa ali, mas para construir. Lobby. Amanhã. Estou passando. Estou na música. Mas eu posso falar não posso falar naquela zona até. Mas esquecer que eu sou Jesus querer. Se eu morrer nessa idade, vão me chamar numa casa de arrenda, aí vezes na rua. Aí vou ter que fazer uma il faut faire la calcul. Eu tenho que fazer cálculo. Il faut faire la précision. Eu tenho que ter precisão da frase la déterminer. Tem que ser determinado. Não precisava relaxado. Nós somos relaxados. Vous allez relâcher ce que vous allez relâcher a parole de Dieu. Quando você está cheio de palavra de Deus. Mas você quando tem um problema não relaxa. Você tem que trabalhar. Tem que comer. Você está aí relaxado. Você é responsável. Até o governo changer. Mesmo trocar de governo. Eu não tenho certeza. Isso na África. Que nós aqui na África. Nós teremos um presidente. Que vai nos receber. Como nos Estados Unidos. Cada desempregado. 1.200 por mês. Não creio nisso. Se vai acontecer, mas nessa geração. Quando você não está preocupado pela sua família. Aqui com Deus mas já são nada. Quem que tem filho? Qu'est-ce que tu fais? Quem não tem filho aqui? Não tem código de pão? E agora? Fizeste o quê? Não tungis. Perturbaste quem? Você está atrás de quem? Quem ainda não casou? Estás fazendo o quê? Tranquilo. Estás pausado? Deus sabe. Tudo tem tempo. Não precisa na bomba. Tudo tem tempo, sabe para ouvir tempo. Quando você fala tudo tem tempo, esse tempo ele é que vai aproveitar. Tem que se preocupar pela sua situação. Enfim. Isaías capítulo 62, verset 6. Isaías 62. Bino, vas pour rappeler nos souvenirs éternels. Point de relâche, point de repos pour vous. Alors, évitez que vous ayez la Saoul. Olha, evita de ser como tipo Saul. Para rejeter, eles rejeitaram. Ele estava a ver tipo nada. Ele estava a ver. Ele não sabia. Quando ele foi rejeitado. E a mãe vai lhe custar. Salomão morreu tipo cão. Saul. Adão. Eles expulsaram. Ele não estava a se importar. Sim. Ele estava preocupado. No final das contas, Jardim também começou a comer em sua
zala lokola bandekoi Você esteja com esses irmãos. lokola Caim. Como Caim. Biloka esse Caim makamreza kama mabe. Você pensa que Caim todas as coisas dele é negativo. Tem também coisas boas. Mabe é bom, Irmão que ele matou. Mais não connaît bien. Mas uma coisa boa que Pesi bakate ele tumbo. ele decretaram castigo. É tumbo na sai nini? O castigo eu aceitei. Ele que mata. Mas é demais. Senhor, Só como tua mãe não sai nini? se Tá alguém fazendo pode me matar. preocupação na biloko ba lobby pona ye. Quando ele se preocupou com as coisas que ele fazia, Azunge pai andava de ferana Adão. ele voltou diante de Deus. Adão azunge de kaka. Mesmo com Adão, mesmo tempo. Zamba lobby. Deus disse, A partir de a lelo. partir de hoje, Tendelo. é o topo de mim. Akozwa Caim. Alguém que vai pegar Caim e vai matar, Akovanger como ele faz? eu vou lhe vingar 7 vezes. Amém. Deus te ajude. Fica lokola na erwa. Você para de deixar como no primeiro de Reis, No chapitre 20, no capítulo 20, verset 40. versículo 40. Sai lá. Sem água. Não. Que Aqui à esquerda, à direita. Quer dizer, você está aqui, se eu botar aqui uma lobby, e você já viu. pendant que j'étais ça et là, Quando era assim, aqui, ali, quand j'étais ça et là, quando era vagabundo, vagabundo c'est-à-dire que tu vas distrait. Usar possível, quer dizer, você está saindo, está aqui. Vida eu, A sua vida como se chama o locola? vai lhe transformar Vagabundo, em condutor. Suka azar, O condutor, portanto civil por lá. quando está aí, pega aqui, Portanto civil envia. aqui vai pegar Porque a a docina, aqui vai pegar a Ilias, aí vai pegar 5 minutos e muito ele vai bater. Sois concentré pour ton problème. Seja concentrado pelo seu Sois problema. conscience pour le problème là. Toma consciência pelo seu problema. Fica com ela sai lá. Olha, para de vaquear. Simba oite. Pega esse Même mal. na negócio, logo tem que banana, logo tem que fufu, logo tem que catato. Amanhã vai vender Tu catato. n'auras même pas l'expérience. Você não terá experiência. Amen. 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 Eu penso no conselho. Eu vim te Eu aconselhar, apelei eu. te relembrar. Já que awa, Você vieste cá, zamba zawa, Deus está aqui, promessas da a gama, promessa está aqui. usar tranquilo até. Você não fica tranquilo Situação não yonar se ainda a sua situação ainda não acabou. Situação foi uma solução. A situação para ter Eu solução, moko banda. você para Eu estou preocupado. para se preocupar, Eu moko zala. você para Coloca macasi. procurar fazer os Para esforços os paios pensam em para as pessoas virem te dar. Então bom dela. Queremos orar. Daí na sala science moko, Eu fiz uma ciência, science wana aquela ciência, naza technicien ya implantation. eu sou técnico de implantação. Sans affiche na sala église. Você pode não estar na ficha, posso plantar a igreja. A formação é para que biso Na formação nos disser, missiologue, missionaire. missionário, Ala na pelate. ele não dorme no colchão. Na zamba, Tem que ser na mata, kati o débrousser, vai capinar, vai arranjar, vai combinar, vai... ouvir muito sai no tie. Depois pega alguém, Se vem, moto sur moto simbe. vai acender fogo. Mesmo kolomoko, Mas um dia, muninga moko. um amigo Oya fundisi biso wana. que nos pelejou bastante, Azaki na ideia, ele tinha como ideia, igreja vai já como para 700 membros. como a igreja já está se tornando 700 membros, Ideia ele a ideia surgiu babengana kafufu. para me expulsar em Cafufu. Pô, e eu tô aqui wana lokola, sendo muito aqui na nível superior, então que baixar aí. Porque ele, o único que era tipo no nível superior, era ele. Aí, Veio ela vê, missionário. e disse: missionário, Luna vande na refletir, eu refleti hoje, na mone, eu vi na nível usando. esse nível que você Nível de tweet. e nível de Experiência. a experiência. Você não lokola huyu. Você fizeste uma coisa Aquele que assim, me mushinda. no minuto muxida, não sei o quê. E os absurdos muito kovana na wa. Você não é uma pessoa de ficar Mas você sabe nini? Mas o moya ia muni yo ya Essas muni. pessoas estão ficando diferentes. Aqui você adora eu que levar. Na lua. É bom você ir no Luanda, nós vamos ficar aqui. Zulu nunca tu sabe nini. Vamos Pô, tu pensa eu nini? para nos que dá valor. Só que zongue na cafu. Quando você voltar aqui, nos vai na banzé mulher. todo mundo vai ver a cantar. Sim.
Eu também concordo. Você que não é a pessoa responsa. E vai, eu vou te responder. Na lali. Eu dormi. Nai. Eu. Na yaki. Eu vim. Por lá na mabene. A pessoa que dormiu. Foi na cata. Tem que capinar. Por lobby. Depois da manhã. Quando tornar as pessoas. Leilão deixa na tica deixa nele. Mas Zamba daqui não hoje já capim vai na cidade. Conselho Satã. Não, esse é conselho de Satanás. Tá bom aí? Eu rejeitei. A tua mãe. De manhã eu disse não. Eu não vejo conselho de honrar. Eu vim para honrar outras pessoas. Deus vai me honrar se eu honrar outras pessoas. Mas você não. Basta te aplaudir. Aleluia. Será que vamos orar? Você está consciente pelo seu problema? Você pode dobrar o seu joelho. Eu sou negligente. Eu faço negligência. Eu estou a sorrir em vez de chorar. Deus, nós te agradecemos porque tu és o Senhor. A tua vontade é que nós achamos a graça. Deixa que a obra da cruz se vê. Em nome de Jesus. Amém. Alex, nós agradecemos a Deus porque Ele é o nosso Senhor. Cada dia de dia. Todos os dias. Deus renova muitas coisas para nós. É o dia do encontro, vemos a aplicação. Nos pregar sobre a tranquilidade. O homem que tem a paz. A vossa tristeza que vocês têm a paz no monte de Sião. Se o Sião tem a glória. Quando nós pecamos, a glória sai. O eleitor falou muito bem. Ele não foi longe como a mamá. Ele sabe a pessoa que tem código de pegar. Quer dizer, todos nós acompanhamos. Mas como é a igreja profética, todas as pregações têm a sua profecia. Amém, igreja. Vamos dar a profecia da nossa igreja. Ontem Deus me disse o seguinte: vamos pregar sobre a trompeta, a tempestade. Me dizeram, amanhã vamos pegar sobre a tempestade. Eu vou ter que dizer das pessoas que a tempestade é a maldição. Dizer que você tem a paz. O problema é exatamente
te perturba. Balobi ko se preoccuper za ilo msusu me akozala agité ba inquiétude déjà. Dizer se preocupar é outra coisa. Alobi va boter sur la tempête. Dizer vamos pegar sobre a tempestade. Tempête égale malédiction. A tempestade é igual a maldição. É que se essa malédiction mutu esala gaete. Quer dizer é uma maldição que faz a pessoa para... Ete até zomona situações zoinda. Mesmo que tenha situações que está muito perturbado. Muito azali je m'en fous. O homem é um louco. Ela quis se azokipete. Quer dizer, ele não está se preocupar. Ela quis se exaiete. Não é ele. Exanino. Exanino, maledição. É uma maldição. Ela quis se exaiote muito normal. Quer dizer, não é você o homem normal. Balobi exaiote. Dizer não é você. Essa maledicção. É maldição. Muito até eu. O homem que colocou as coisas que estão te perturbando. Ela quis se amodir eu. Quer dizer, ele te maldição. Modir a compreender no quite. O homem que é maldição ele não entende. Por exemplo. É por isso que me dizer que eu sou homem que é... Naza mobola ya teti. Eu sou um maldito teimoso, não é você. Alguém que te... Deus disse, quando você perguntar... A tempestade ele não seguiu Jesus. A resposta é que vamos dar agora. Por que você não se perturba com a sua preocupação? Não se preocupe. Mesmo que dizer que todo mundo devemos ser santos. Mas você sempre se perturba, está saindo com a ira. O preletor disse, pode namorar entre nós aqui. O outro está me dizendo ali. Aquele aí. Está na mesma igreja. Mas é uma igreja que alguém está se ajoelhando para lhe tirar os seus problemas. Você não pode dizer que Deus lhe perguntou. Marcos 4, versículo 35 a 41. Marcos 4. Pouco aí, veio à tarde. Deus lhe perguntou no seu discípulo. Então está mostrando vocês que estão tranquilos. A tranquilidade estão dizendo que pode Marcos 4, versículo 35 a 41. Marcos 4, 31 a 41. Balobi pouco aí. Estava dizendo que havia tarde. Te viram, você está perturbado. Yesu alobi. Deus disse. Vamos passar para o outro lado de água. Bakoti na boate. Entrar no barco. Na Yesu. Junto com Jesus. Que Deus lhe quer levar as pessoas nas igrejas. Para te tirar. Que te faz girar em todas as garrafas. O mestre que liberta o homem, que dá a mão, que faz cantar uma canção nova. Amém, igreja. Ele te deixou, você chorou. Vem à tarde, para você se encontrar, vem à tarde. Vem à tarde. Vem, vamos entrar no barco. Vamos passar para o outro lado. Aqui, se te fizer passar para o outro lado, vai ficar na mesma. Se Deus te fez passar para o outro lado, vai ficar na mesma. Vemos junto com a irmã Emma. Evoria disse. Eles vão confirmar que nós vamos na Mama Florence. Disse a verdade. Ele atravessou para o outro lado. Deus disse, vamos para o outro lado. O inimigo te enfeitiçou. Ele não vai gostar. Essa mensagem é legal. A profecia está respondendo. Porque a tranquilidade de alguém que tem problema com o que alguém que lhe enfeitiçou, ele não vai gostar para lhe fazer passar daqui para o outro lado. Você não pode perguntar
Agora ele está fechado. Il s'éleva un grand tourbillon. Mbonge ya makasi etombwami. Ebani kotombola mai ezokota na uma ventania começou a balançar a água. Até que o barco vai fundiu no. Na verset 38, ele dormait. No verso 38 ele disse ele estava dormindo. Na même boîte. No mesmo barco. Batu bazana même mai. Todo mundo estava na mesma água. A ventania estava mexendo e a água entrou. Outros agitaram. Mas o Jesus, ele como não é maldiçoado, a água não lhe tocou. Ele estava tranquilo, não estava se mexendo. Tem alguém se os maldiçoados estavam sofrendo, mas estavam no mesmo barco. Quando Deus, o papai perguntou, essa igreja é muito bonita. Todo mundo está é uma igreja da cruz. Deus disse para meter dizer a estreita santidade. Quer dizer, vem do jeito que você está de sua maldição. Basta você pisar aqui e ouvir a palavra de Deus. Eu disse, papá, eu engano em todo mundo. Eu bebo, eu tenho namorado, vou te dar trabalho. Eu fumo, mas vou te dar trabalho. Mas quando alguém vai estar distraído, porque a mamãe costuma ajudar, ela ajuda, você pega a bola. Alguém que paga, ele está na santidade. Ele está na santidade. No mesmo barco. Porque os outros estão a sair. Os maldiçoados. Mesmo que te fez entrar no barco no pneu. Alguém que te fez, ele está obrigado a te seguir. Ele vai te seguir, vai ficar na mesma. Dizer que são eles que estão fazendo a faculdade. Quando as cotas estão perturbadas, você tem que fazer a faculdade. Por que é que estava perturbado? Quando ele acordou, ele deixou a água. Mas você próprio está aí, tranquilo. A água entrasse no barco, nós todos poderemos. É a maldição. Se você é maldição, dia Deus te perguntou: você sabe por que Nicolau fez isso? É por isso que você está dizendo, ele quando vai avançar, ele vai provocar. Deus diz, ele sabe. Quer dizer, ele próprio vai compreender. No dia que fizer a Deus disse, levanta. Liberta. Ele é maldiçoado. Na sua família não tem uma pessoa que está mentor. Ele vai começar a tocar no piano. A primeira coisa, ele vai comprar terreno. Ele estava dormindo na sala, no colchão. Ele comprou cama. Segunda-feira foi, apanhou dinheiro. Ele olhou, não tem ninguém. Apanhou. Deus lhe fez subir. Ele, como é maldiçoado, ele sabe o que Deus lhe diz. Ele é obrigado a andar como todo mundo. Ele voltou de Nicolau. Deus que pode avançar a conversa, mesmo que as coisas estão perturbadas. És obrigado a fazer acordar com Jesus. Mas quem é maldição? Mesmo que você trabalhe um bom trabalho, vai te seguir. É por isso que Deus perguntou, está sabendo por quê?
Quando ele falou, a paz entrou, todos perguntaram quem é ele. Quem é ele? Mesmo a ventania, a tempestade está a ouvir, mas está obedecendo. Quer dizer, a tempestade é para quem que é maldição. Ele segue mesmo que você está junto com Jesus. Em breve, porque é a oportunidade. Você que está a situação. Muito normal. Não, alguém que é normal. Quando as coisas estão muito perturbadas, ele vai te procurar. Como nós. Nós pensa na bomba, pensa na bomba. Na salão. Eu estava dormindo na sala. Até que ele falou. O dinheiro saiu. Quando me deram o dinheiro, eu fiquei mas você, na situação por tua situação, você está bem tranquilo. Você está bem tranquilo. Aqui estão da resposta. Não, maldição é assim. A pessoa que é maldição mesmo me dar a mão. Ele vai querer voltar na sua forma. O teu estado onde ele estava. Estado, lugar português. Alguém que é maldição. Ele é assim. Mesmo ele receber. Até isso a mesmo Deus lhe deu a mão. Ele vai querer voltar ao seu estado. Ultrapassar a mão de Deus. Você tem razão. Você tem razão de ficar tranquilo com a tua situação. Você tem razão. Este vestício ele veio depois do confinamento. Depois do confinamento. Ele é um crente do pastor Regis. Não deu certo. Ele veio aqui. Mano, dinheiro anda perdeu mais. Aqui já recebeu uma grande. Aí ele veio, você encontrou aqui. Aí na situação ele veio com a situação muito grande. Domingo ele vos disse. Ele falou, eu tinha que receber uma dinheiro costuma perder 200, 400, 500. Ele correu, veio na igreja. Se ele falou, ouvimos, falou. Depois, ontem, você viu como ele fizeram a libertação. Ele falou, mamãe, eu fiz entrar. Ele já recebeu semana passada, já abriu loja bem grande. Será que você é maldição? Você está pensando que a tranquilidade você tem ele em volta? Penhele. Está onde está? Onde está? É louco que pensa em solução. A conta que vai te dar a solução. Ok? Ok? Código Penhel. Espírito da Santidade. Ok? Código Penhel. Espírito da Santidade. Versículo 15 ou 15? Capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Sua essência para dizer. Amém. Nzambe apambola biso. Vamos passando outra.